Pai de meus irmãos, dando continuidade à nossa aula de teologia, né? A gente pode dizer que Deus, à luz das Escrituras, né? A gente vai estudar Deus à luz das Escrituras. Então, a teologia sobre a qual versa nosso didático, direção de aprendizagem no sentido etimológico, é um assunto acerca de Deus, cujo assunto é o mais elevado de que é capaz de se ocupar a mente humana, né? Se tem um assunto em que a mente humana é incapaz de estudar, é o assunto acerca de Deus, né? Mas, no entanto, é o mais elevado, é o que chega mais em cume, né? Então, como já estudamos nas aulas anteriores, onde vários sistemas correntes, ramificações e métodos teológicos têm sido propostos, os quais têm conduzido os homens a várias conclusões contrárias às Escrituras, né? A gente viu que, por exemplo, as várias outras teologias que levam o homem contrário às Escrituras sagradas, né? Como, por exemplo, teologia da libertação, a teologia ateísta, teologia da esperança e outros, como vocês já viram nas aulas passadas. Então, elas procuram afastar Deus das Escrituras, né? E as conclusões, essas variam, essas violam, aliás, ao mesmo tempo a honra das Escrituras e também satisfazem a alma do homem. São os métodos indutivo e intuitivos ou sistemáticos, né? Nos quais estamos apoiados, radicados e firmes para o estudo das Sagradas Escrituras acerca deste ser glorioso e eterno que é nosso Deus. A gente pode ver isso no Apocalipse 21:3, também em Salmo 77, versículo 19. E comparação entre a Bíblia e a ciência, né? A Bíblia é para o teólogo o que a natureza é para o cientista, né? Então, o teólogo ele não pode fugir da Bíblia, né? Porque é o seu material de trabalho, né? É sua fonte de fatos concretos, né? A Bíblia. O teólogo ele é reverente, adota o teólogo reverente, né? Lógico. Ele adota para averiguar o que a Bíblia ensina e o mesmo método que o filósofo adota para o que a natureza ensina, né? Esse processo é que requer grande diligência, precaução, exaustivo trabalho, derivando os princípios dos fatos, né? E nunca os fatos dos princípios. Então, como os irmãos leem, você não pode pegar a Bíblia como pega o jornal de papel, né? Você tem que pegar a Bíblia reverentemente, tem que estudar reverentemente as Escrituras Sagradas, né? E estudando reverentemente as Escrituras Sagradas, Deus vai falar com você e você vai chegar aonde você quer, ou aonde Deus quer que você chegue, né? Com isso, queremos afirmar que os grandes fatos da Bíblia devem ser aceitos, tais quais são, e desses fatos edificam-se o sistema teológico a fim de abraçá-lo na sua integridade, né? Tendo em vista as Escrituras conter todos os fatos de teologia admitidos, verdades intuitivas, né? Plenas, claras, patentes, evidentes e objetivas, tanto intelectuais como morais. Ao mesmo tempo, admite as Escrituras o poder controlador das crenças exercidas pelo ensino íntimo do ensino santo, ou seja, a experiência pessoal na vida religiosa de cada estudante da teologia, como na vida de cada obreiro e de cada cristão. Então, a Bíblia ela deve ser levada ao irmão de uma maneira reverente e de uma maneira ímpar, né? O irmão deve se aproximar das Escrituras com santo temor, né? Para não tentar colocar nas Escrituras aquilo que ela não tem, né? Falar através das Escrituras aquilo que ela não diz, né? Desculpa. Eu posso levar em consideração as traduções da Bíblia, né? Essa aqui, revista e corrigida. Por que eu gosto da corrigida? Porque ela tem todo criteriosa, né? E ela usou os textos antigos dos manuscritos antigos, né? Qual a diferença entre uma corrigida e uma atualizada, né?
atualizada, ela tem influência liberal, vocês sabiam? A atualizada, ela, apesar de ter uma linguagem fácil também, mas ela vem algumas coisas entre colchetes, né? Alguns versículos entre colchetes, dizendo, isso não se encontra nos melhores originais. Aí já dá uma dúvida para o irmão que está do outro lado. E aí, se não há no original, então não é verdadeiro, né? Então a maioria dos originais não contam isto. Por exemplo, os últimos versículos de Marcos 16, né? A mulher adúltera do 8 de João, então não tem nos originais, né? Aí é onde nós entramos e perguntamos, mas quais os originais que ela se refere? Porque os originais bizantinos, quem estuda sabe disso, né, as escrituras, que na maioria dos originais, ou dos manuscritos antigos, tem todas essas passagens. 99, 98%, segundo os melhores escritores, está na Bíblia Sagrada. Aliás, está nos manuscritos antigos esses dois trechos da Bíblia Sagrada, tanto a mulher adulta como o 16 de Marcos e outros, que eles dizem que não se encontram nos originais. Mas existe dois manuscritos em que não se encontram. É o manuscrito sinático, né? E o Vaticano, né? Que foi encontrado depois e não tem. Aí, como não se encontra nesses manuscritos, eles dizem que o texto é adulterado, esse texto foi colocado depois, né? Mas, se na maioria dos outros manuscritos tem, só nesses dois manuscritos que não tem, então eles colocam essa dúvida, se está ou não nos originais, né? Aí eu gosto do Sborg, do Silvio Sanches Sborg, ele fala algo interessante, ele diz que é como um rio que corre, né? E ao correr esse rio, tem uma parte que é poluída. Então polui algumas fontes, mas o rio continua fluindo, né? Mesmo alguém tentando adulterar o texto, esse rio chegou até nós, né? E esse rio, quando chegou para nós, chegou puro, né? Então, mesmo que alguém tentou contaminar, ficou por lá, né? Não contaminou as escrituras, né? Agora, se um texto não é encontrado num manuscrito, não vai dizer que aquele texto é mentiroso, que aquele texto não existe. Por quê? Porque na maioria dos manuscritos ele está. Então, isso é uma forma da teologia liberal de o quê? De burlar, né, as escrituras, mostrar alguma dúvida sobre as escrituras. Não, esse aqui não existe porque nos manuscritos mais antigos não tem. Bom, falando disso, a gente pode dizer que, como já foi dito, que a Bíblia Sagrada é para o teólogo, assim como a natureza é para o cientista, né? Assim como o pensamento também é para o filósofo, né? Então é isso que nós queremos dizer. Então, a verdade teológica ilustrada. Vamos ver o que o texto diz quando ele fala sobre a verdade teológica ilustrada. O apóstolo São Paulo, com muita clareza, ilustrou essa verdade da experiência religiosa otorgada pelo Espírito Santo, quando afirmou: a minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. 1 Coríntios 2 e 4. Esse ensino ou demonstração íntima do Espírito Santo limita-se às verdades objetivas reveladas nas Escrituras Sagradas, não como revelação de novas verdades, mas como iluminação da mente que a torna apta para receber a verdade, a excelência e a glória das coisas anteriores reveladas. Então, o Espírito Santo, ele faz isso em nossas mentes, né? As coisas que estão nas Escrituras, ele nos revela, nos dá um brilho, né? Nos ensina melhor a entender. Então, os teólogos modernistas que obedecem os dogmas do liberalismo teológico, cognominados de radicalistas, são contrários às verdades da revelação divina em toda a Escritura. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17 afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e sim apenas contém textos, em alguns textos da palavra, e não que contenha em algum texto as palavras de Deus. Ele colocou errado aqui. Então, o liberalismo teológico, ele vem para isso, para afrontar, né? Para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus.
Mas tu vê em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e é apta para redarguir, para corrigir, para ensinar, para instruir, né? Vamos ver. Olha o que diz. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então nós vemos nesse texto que a Bíblia é toda inspirada, né? Não é só uma parte inspirada e outra não. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus e não simplesmente contém a palavra de Deus. É interessante que eles chamam de fundamentalista, até uma palavra pesada, né? Mas os liberais chamam de fundamentalistas, aqueles que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, então um trecho e outro pode ser a palavra de Deus, mas o restante não é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, e nós cremos na inspiração plenária da palavra de Deus. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em continuação, porque o Espírito penetra todas as coisas do homem. Será o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus. Será o Espírito de Deus? E acrescentou, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, né? Ora, o homem natural não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne-se bem tudo, ele e ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você vê que esse texto está em 1 Coríntios 2, do 10 ao 16, né? Em suma, essa posição doutrinária e bíblica, simples e espiritual, é a posição que deve tomar todos os que esperam em Deus e aplicar-se ao estudo teológico com o santo propósito e fiel objetivo de servir a Deus por Jesus Cristo, né? Então, a sua igreja, pois essa foi a nobre posição do grande apóstolo Paulo, autor pelo Espírito Santo do primeiro sistema teológico de teologia, né? Nessa posição a Bíblia contém todos os fatos e todas as verdades reveladas pelo Espírito Santo de Deus, né? News also, né? Então a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela contém tudo aquilo que nós precisamos para servir a Deus. Então a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada. Aí o liberal chega e diz, não, uma parte foi inspirada e a outra parte não. Uma parte é história, a parte de história não foi inspirada, né? Mas tudo que tem na Bíblia foi inspiração do Espírito Santo. Um teólogo e seu pensamento sobre Deus. Qual deve ser o pensamento do teólogo sobre Deus, né? Meus bons amigos, meus bons irmãos, o que um teólogo ele pode pensar sobre Deus? Ora, Deus existe, Hebreus 11:6, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o temem. Ele é a suprema, ele é a surpresa divindade que os homens invocam e adoram. Ela é suprema, né? Que é a suprema. João 4:23, né? Importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito em verdade, né? A palavra grega que tem no Novo Testamento traduz o objeto da adoração é baseado numa filosofia do Antigo Testamento, que por sua vez apresenta a ideia de adoração a todas as coisas. A palavra Deus no pensamento e fé cristã designa fundamentalmente o Espírito poderoso que é adorado e cujo auxílio invocamos, né? Jesus fala isso lá para a mulher samaritana, né? E Paulo fala isso no Areópago, né? Depois Paulo fala isso novamente, Isaías fala isso também no 55:6 de Isaías, e Salmo 116:2 fala também sobre isso. Depois Pedro fala no 1:17. Vamos ver o que diz Pedro, não? Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 17. E se invocais para o Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, ele diz que se nós julgamos Deus como Pai, então devemos andar em santo temor no tempo da nossa peregrinação terrena. Então, a ideia primária a respeito de Deus, em que se resume a palavra teísmo, é o produto da revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade, no plano da natureza. As verdades que esta revelação envolve são continuamente reiteradas nas Escrituras Sagradas, enriquecendo e aprofundadas nelas. Porém, essas verdades não pressupõem a revelação da graça de Deus para com a humanidade, né? Então, Deus, ele se revela a si mesmo, né? Deísmo, né? A ideia a respeito de que Deus, em que se resume a palavra de Deus, é um produto da revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. Então, logo, o homem não descobre Deus, Deus se revela ao homem, né? Porque um homem nunca iria encontrar Deus através de si mesmo, né? O homem encontra Deus através das Escrituras, porque Deus se revela nas Escrituras, né? Então, os planos da natureza nos ensinam somente o que Deus necessariamente é, e que virtude de seus atributos essenciais, né, ele pode fazer. Somente uma revelação especial de sua pessoa poderia assegurar-nos seu infinito amor, libertando-nos de culpa e abençoando-nos com a sua dulcíssima comunhão com ele, para que a revelação plena da sua graça na redenção da humanidade se manifestasse. Necessário era que ele se desvendasse mais possivelmente por o modo de sua existência, pela qual ele ultimamente se manifestou, incluindo na unidade do seu ser uma distinção de pessoas, né? Então, Deus, ele se revela ao homem. Aí você tem duas revelações, né? A revelação universal e a revelação particular, né? Deus se revela universalmente através da natureza, né? Mas a nós, intimamente, ele se revela através de uma revelação pessoal, né? Então, para seguir a Deus, dificilmente uma pessoa se converte através da revelação geral. A revelação geral apenas mostra que Deus existe e que é galardoador dos que o temem, né? Já a revelação pessoal, ela nos induz a servir a Deus, a temer o seu santo nome e a seguir a sua santa palavra. Então, essa é a diferença entre uma revelação pessoal e uma revelação universal. A revelação universal todos têm, porque todos, querendo ou não, até os filósofos, sabem que Deus existe, né? Mas agora, para segui-lo, tem que haver uma revelação pessoal. Então, Deus se manifestando na unidade de seu ser, uma distinção de pessoas. Então, no Velho Testamento, encontra-se apenas a pessoa do Deus Todo-Poderoso, Criador, absoluto, imutável em seu ser. Porém, de uma forma ontológica, difícil de ser entendido e criado, a não ser na observância na natureza. Essa incerteza pela religião buscaram esses baseados unicamente nos domínios naturais, né? Porém, na plenitude dos tempos, isto é, no tempo já antes determinado, põe Deus, Gálatas 4:4, né? Deus se manifestou em sua forma visível numa distinção de pessoas nos quais habita toda a sua plenitude, Mateus 3,16, Efésios 3,19, etc, etc. Cujas pessoas que se manifestaram na pessoa do Pai e fez revelar na plenitude da sua graça, do seu amor para com toda a humanidade. João 1,18, Hebreus 1,1. Nelas existe o mesmo Deus, de quem procede todas as coisas, por quem todas as coisas existem e subsistem. Nesta unidade triunfa a redenção da humanidade. É promovida pelo Pai, completamente pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. É provida pelo Pai, aplicada pelo Filho e provida pelo ela é provida pelo Pai, completada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. É somente pela manifestação do Espírito ou do ministério da essência divina, o fato de não existir nenhum traço do ministério da Trindade na revelação geral do plano da natureza, que este plano nada tinha a fazer com a revelação que somente as profundezas da natureza divina podia desvendar. Romanos 8,39 e etc, né? Então, no Antigo Testamento, a gente vê que a revelação ela começa, né, com a pessoa do Pai, e ela
vai se aprofundando, né? Ela é completada no Novo Testamento pelo Espírito Santo e é aplicada essa revelação através do Espírito Santo. Então a gente vai ver que eu vi algo muito interessante, que você não enche um balão de uma vez só, né? Você vai soprando até ele encher, né? A revelação também é mais ou menos isso, né? Ela vai aumentando aos pouquinhos, né? Até chegar a uma revelação completa, né? Que nem a epifania de Cristo, né? A aparição de Cristo, né? O nascimento virginal de Cristo através de Maria, a epifania. E isso veio no tempo certo, no tempo de Deus, na revelação divina de Deus, o Deus homem, né? Então, essa doutrina da Trindade, a doutrina do Filho de Deus, né? A doutrina das Escrituras, então a gente vê que não foi algo assim jogado na mente da pessoa de uma vez, ela teve que ser trabalhada no tempo, trabalhada nos séculos, né? Deus, ele é paciente em nos ensinar, e como a mente do homem não podia entender tudo de uma vez, né? Porque não é uma mente perfeita, é uma mente falha. Então ele, através do seu grande amor, ele nos ensina, né? A cada dia Deus ensina a nós coisas novas, né? Opa, quase aconteceu um acidente aqui. Então ele ensina a nós coisas novas. E hoje as doutrinas mais profundas da Bíblia, que nem a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, ela foi desvendada para nós através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus. Bom, meus irmãos, bons estudos. Fazer só uma revisão geral para nós, né? Esse vídeo é só para complementar o vídeo anterior, que a gente falou sobre as ramificações teológicas da era contemporânea, né? E agora a gente vai concluir esse capítulo com a nossa revisão geral, né? Falando um pouco sobre cada um do que nós falamos. Então nós aprendemos nessa lição que o vocábulo teologia vem do grego theos, que significa Deus, e logo significa estudo, ou seja, estudo sobre Deus, teologia, estudo sobre Deus. Nós vimos também que o termo teologia significa ciência da religião hoje, né? E das ciências divinas, das coisas divinas, né? Quando Aristóteles estuda ao mito, uma coisa sobre deuses, os deuses dele lá, ele aplicou o termo teologia, né? Então, esse termo é antigo e desde quando foi tratado as coisas divinas ou espirituais, se aplicavam o termo teologia, né? Sendo que o conceito já existia muito antes. Você viu também que em cada idioma esse vocábulo é escrito e pronunciado de forma e som diferente, porém o sentido da palavra é o mesmo. A gente pode exemplificar Deus, em hebraico, El, em árabe, Allah, em latim, Dei, em alemão, Gott, em espanhol, Deus, em francês, Alain, em sânscrito, Eli, o Aloi, né? Em inglês, Good, etc, etc, etc. Então, cada língua ela vai tratar do termo Deus, né? No entanto, o significado não muda, o significado é o mesmo, é o Senhor onipotente, superior, Deus todo-poderoso, né? Então, nós aprendemos que os fatos básicos dos estudos sistemáticos da teologia são 4, a saber, sistemas, métodos, correntes e ramificações teológicas. Sistemas, métodos, correntes e ramificações teológicas, né? Então nós aprendemos também que as 10 correntes teológicas consideradas as principais são a bíblica, a protestante, a exegética, a sistemática, a católica, a teologia mística, a teologia natural, a teologia ascética, a teologia especulativa e a teologia contemporânea, né? E vimos também que os métodos teológicos que ao mesmo tempo honram as escrituras e também satisfaz a alma do homem, né? Os métodos são indutivo, ou intutivo ou sistemático, né? Indutivo, intuitivo ou sistemático. São os métodos que honram, né, as escrituras. Então, ainda vimos que nos quais nós estamos apoiados, radicados e firmes para o estudo das Sagradas Escrituras, acerca deste ser glorioso e eterno que é o nosso Deus. Você viu também que a Bíblia é para o teólogo, que a natureza é para o cientista. É sua fonte
de fatos concretos. Então, meus bons irmãos, é isso que a Bíblia é para nós, né? A gente vai dar continuidade no próximo encontro à existência de Deus declarada, né? E vamos findar por aqui nosso primeiro capítulo, né? Que fala sobre essa parte da teologia, o estudo da teologia propriamente dita em si. Deus abençoe a todos vocês, tenham bons estudos, né? Pegue seu livro, grife, né? Rasure que eu falo subscreva, né? Pegue um caderno, escreva no caderno, né? O que está no livro, repasse, faça uma pesquisa, né? Não fique só esperando você entender, procure ler até você entender o que está sendo escrito, o que está sendo falado, para você ter o maior proveito do curso, né? Porque o curso em si, ele é proveitoso quando a gente se dedica, né? Quando a gente bota na nossa alma o desejo de aprender, né? Porque a única coisa que a gente leva é o aprendizado, o ensino, né? Porque as escrituras é a nossa fonte de estudo. Eu não posso aqui falar de outra coisa sem ser as escrituras, né? A escritura tem que ser o primordial, é a nossa ferramenta de trabalho. As escrituras devem ser o nosso livro de ciências. As escrituras têm que ser o nosso objeto de estudo, né? Por quê? Porque é através dela que nós aprendemos mais de Deus. Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro, meus queridos.